Olá, é um prazer ter você conosco para este momento de estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Ismael Verdim, sou pastor na cidade de Piedade, no interior do estado de São Paulo. Que Deus, o Espírito Santo, abra o nosso coração e a nossa mente para compreendermos a Palavra de Deus e que Ele nos fortaleça na fé em Cristo Jesus. Amém. O texto proposto para esse estudo é o de Levítico, capítulo 12. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, é importante compreendermos a relevância do texto de Levítico para a nossa vida, ainda hoje. Nós, como cristãos, desejamos um dia estarmos nos braços de Deus e participarmos do seu reino celestial e eterno. Nós, como cristãos, desejamos hoje ter comunhão com Deus. Levítico, então, levanta uma questão importante. Nós só podemos ter comunhão com Deus, só podemos participar do seu reino eterno se formos purificados, se formos puros e se formos santos. E a grande questão, então, que o livro mostra para nós é que nós não temos como fazer isso por nós mesmos, nós não temos como decidir e simplesmente fazer algumas coisas que nós achamos para estabelecer essa purificação e essa santidade. Deus é quem faz isso. Deus é quem faz com que a sua santidade seja compartilhada conosco. Deus é quem purifica o seu povo, para que então o seu povo possa estar em comunhão com Ele, pertencer a Ele, fazer parte do reino dEle e um dia estar em seus braços celestiais. A questão que resta para nós é se nós hoje precisamos seguir todos esses rituais prescritos em Levíticos para que nós possamos ter comunhão com Deus. E até o final desse estudo nós pretendemos responder a essa questão. Também é importante a cada capítulo desse livro nós compreendermos novamente o contexto no qual o texto e o livro como um todo está inserido. Todo o livro de Levítico ele gira em torno do desejo de Deus de habitar entre o seu povo, de estar próximo do seu povo com um objetivo: santificar esse povo e, com isso, salvá-los, santificar e purificar o seu povo. A questão é, como que o Deus que é santo pode habitar no meio de um povo que é pecador? O pecado que é contrário à essência daquilo que Deus é. Deus é santo, nós pecadores. O pecado gera a morte, Deus é vida e é a fonte da vida. Então, como que esse Deus santo pode habitar no meio dos pecadores sem que a sua glória e santidade cause mal ou danos ao seu povo? E aí nós precisamos voltar um pouquinho na história para compreender. Provavelmente você lembra, e a maioria dos cristãos e até não cristãos lembra da história em que o povo foi libertado do Egito. Deus abriu lá um mar para eles, eles passaram em segurança, chegaram ao outro lado, andaram alguns dias e chegaram até o Monte Sinai. E ali, Moisés sobe no monte e acontece coisas importantes. Deus fala com Moisés e Deus dá a ele os 10 mandamentos, importantíssimos para nós, dá outras leis. Mas aí acontece nessas conversas também algo muito importante. Deus fala para Moisés do seu desejo de habitar no meio do seu povo, de morar no meio do seu povo. E ele então prescreve a construção de uma barraca. O povo de Deus morava em barracas, eles estavam no acampamento ainda nesse tempo de peregrinação. Então Deus prescreve a construção de uma barraca onde ele habitaria no meio do seu povo para santificar e salvar o seu povo. Deus dá todas as prescrições, então Moisés desce do monte. Quando Moisés desce do monte, lá embaixo o povo está adorando a um bezerro de ouro. Está cometendo idolatria. E aí nós vamos chegar ao final do livro do Êxodo ainda, e no livro do Êxodo, nesse final, nós vemos que a tenda sagrada, esse tabernáculo, ele foi construído, e Deus, de fato, em sua glória, veio habitar no meio do seu povo. Deus entrou com a sua glória no tabernáculo. Só que Moisés não pôde entrar nesse tabernáculo por causa do seu pecado e do pecado do povo. E aí nós chegamos ao nosso livro de Levítico. No capítulo 1, versículo 1, nós ainda vemos essa tensão. Ali Deus está falando de dentro da tenda sagrada, de dentro do tabernáculo, e Moisés está fora ouvindo aquilo que Deus está lhe falando. Ou seja, Moisés ainda não pode entrar. Agora, se nós pularmos para o próximo livro da Bíblia, para o livro de Números, no capítulo 1, já no primeiro versículo, nós vemos ali que Moisés está dentro
da tenda sagrada falando com Deus. Moisés está dentro do tabernáculo falando com Deus. Ou seja, no livro de Números, ele já pode adentrar a tenda sagrada, o tabernáculo. Esse é o livro de Levítico. É o livro em que Deus constrói esse caminho para que ele possa habitar no meio do seu povo, possa purificar o seu povo, a fim de que o povo esteja na presença dele e ele, então, dê a sua santidade para esse povo. A questão toda no livro de Levítico, então, gira em torno desse tabernáculo, onde Deus dá e compartilha a sua santidade. E quanto mais próximas as pessoas ou os utensílios estavam desse tabernáculo, e principalmente das partes e divisões internas, mais santas eram consideradas as pessoas e também os utensílios. Isso porque Deus compartilha a sua santidade. Porém, para estar na presença do tabernáculo, para estar na presença desses utensílios sagrados, as pessoas tinham que fazer uma série de rituais de purificação para que então pudessem estar ali. E aí duas palavrinhas se tornam muito importantes nesse livro, que é a palavra pureza e impureza. Impureza, no livro de Levítico, nem sempre está atrelada ao pecado. O pecado também pode tornar uma pessoa impura, e impura até mesmo ritualmente. Mas também há certas ocasiões ou coisas ou práticas que podem tornar uma pessoa impura, mesmo que isso não seja um pecado. E esse é o caso do texto que nós vamos trabalhar aqui. Nós vemos aqui a impureza por causa do trabalho de parto da mulher e do seu contato com o sangue, o que não é considerado um pecado dar à luz a um filho. Vamos ao texto. Levítico, capítulo 12, diz o seguinte: O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma mulher der à luz um filho, ficará impura 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Durante esse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá ir até a tenda sagrada. Se der à luz uma filha, a mulher ficará impura 14 dias, como acontece durante a menstruação. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 76 dias. Depois desse tempo de purificação, seja no caso de um filho ou de uma filha, a mulher irá até a entrada da tenda sagrada e entregará ao sacerdote um carneirinho de 1 ano como oferta que é completamente queimada e um pombinho ou uma rolinha como oferta para tirar pecados. O sacerdote apresentará a oferta ao Senhor a fim de conseguir o perdão dos pecados da mulher e assim ela ficará pura. Esta é a lei a respeito da mulher que dá à luz. Se não tiver recursos para oferecer um carneirinho, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta que é completamente queimada e a outra será a oferta para tirar pecados. Por meio dessas ofertas, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da mulher e ela ficará pura. Esse texto, então, nos fala que a mulher era tornada impura por causa do ciclo de sangue no momento do parto e do pós-parto. Lembrando aqui que essa impureza, ela não tem a ver necessariamente ou diretamente com o cometer pecado. Não era pecado dar à luz a filhos. A questão aqui é que essa impureza ela é causada por causa do contato com o sangue nesse momento do parto e também do pós-parto. E aí surge a pergunta: por que é que o sangue tornava impura a mulher nesse momento de parto? E nós não temos uma explicação final, conclusiva e assertiva a este respeito, porque Deus aqui não explica, ele não faz questão de esclarecer este porquê. Mas nós temos uma dica em alguns capítulos adiante, no capítulo 17, no versículo 11, ali diz o seguinte: Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Perceba que esse texto aqui ele está relacionando o sangue à vida. No começo ele diz, pois a vida de todo ser vivente está no sangue. No final ele diz,
pois é o sangue, isto é, a vida. Ou seja, ali no momento do parto, como a mulher estava perdendo sangue, essa perda de sangue era a perda daquilo que é considerado vida. Não que ela tivesse menos vida em si mesma, mas aquele sangue que estava sendo desperdiçado ali, que estava correndo, este sangue é vida. Então ali, vida estava sendo perdida. Perda de vida é sinônimo de morte. Por isso, para o povo de Deus, nesse momento, tocar o sangue era considerado também tocar a própria morte. E eles não poderiam ir à presença do Deus que é fonte da vida, do Deus que é a vida, eles não podiam ir à presença deste Deus levando consigo aquilo que é contrário à essência do que Deus é, levando consigo a morte. Apesar de o texto não nos explicar claramente, essa é uma possível forma de lermos essa questão. Logo depois, Deus fala então das prescrições do tempo em que a mulher deveria ter para se purificar. E há uma separação nesse tempo, há um tempo inicial que para os meninos é de 1 semana e para as meninas é de 2 semanas, e depois, nesse tempo, a mulher era considerada impura, ou seja, se ela tocasse outras pessoas, ela podia transmitir essa sua impureza. E há um segundo tempo, um tempo maior, onde ainda havia possivelmente sangramento, e nesse tempo maior, então, ele é chamado de sangue da purificação. Nesse tempo, a mulher ainda estava num estado de impureza, mas ela não tornava mais ninguém puro por simplesmente tocar nessa pessoa. Porém, ela ainda não poderia estar na presença dos utensílios sagrados, na tenda sagrada, no tabernáculo. Há uma questão aqui envolvendo tempos diferentes, né, de descanso, no caso do parto de um menino e no caso do parto de uma menina. E, novamente, o texto ele não nos explica exatamente o porquê que Deus faz essa diferenciação de tempo do menino para a menina. Logo depois desse tempo de purificação, vem o ritual, então, para que essa mulher pudesse ser purificada e pudesse ser reintegrada, então, ao tabernáculo e ali receber a santidade que Deus transmitia. E esse rito de purificação, ela deveria levar um cordeirinho e também uma pomba ou uma rolinha para o sacerdote, e ele sacrificaria na entrada do tabernáculo, ou posteriormente o que veio a ser o templo. No caso de famílias pobres, a prescrição era que se levasse ou 2 pombinhas ou 2 rolinhas, ou seja, não havia necessidade de se ter ali o cordeiro. A questão agora é, essas prescrições, esses rituais, eles ainda permanecem para nós hoje? E aí nós temos que olhar o que a Bíblia como um todo está nos dizendo. Eu gostaria de te convidar a irmos primeiramente lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 14. Neste Evangelho, essa é a abertura do Evangelho, o começo, quando João está nos falando a respeito da vinda de Jesus a este mundo, ou seja, está falando a respeito do seu nascimento. E ele diz no versículo 14, a palavra, que é Jesus, se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. João aqui está dizendo que a palavra, que é Jesus, ela se fez carne e habitou e morou entre nós. Por que esse texto nos é importante? Vamos voltar a Levíticos. Toda a questão de Levíticos gira em torno do desejo de Deus de habitar, e ele habita então num tabernáculo, ele habita entre seu povo para santificar esse seu povo. Agora aqui, quando João nos diz que Jesus habitou, morou entre nós, essa palavra, se traduzida ao pé da letra, ela é tabernaculou, tabernacular. A palavra se tornou um ser humano e tabernaculou entre nós. Ou seja, o que João está nos informando aqui é que nós agora temos um novo tabernáculo. Deus estabeleceu um novo e maior tabernáculo para nós. E esse tabernáculo é Jesus. Jesus é Deus presente entre nós, entre o seu povo, para nos santificar,
para nos purificar. A questão agora é, se Jesus é o tabernáculo, nós precisamos, ao nos relacionar com ele, fazer todos esses rituais que as pessoas em Levítico precisavam fazer para ir e estar na presença de Deus no tabernáculo? E aí eu gostaria de te lembrar de um texto bíblico onde uma mulher que estava há 12 anos com hemorragia, que não era do povo de Deus, ela vai correndo atrás de Jesus, toca na sua túnica e ela é curada da sua enfermidade. Então nós temos uma mulher impura por hemorragia e também impura por não ser do povo judeu. E ela toca Jesus e é curada. Por que então ela toca o santo de Deus? Por que ela toca o santíssimo, o tabernáculo, e ela não é consumida, mas pelo contrário, ela é curada? Vamos voltar ao livro de Levíticos. Ali no finalzinho, a gente viu que a oferta das famílias pobres para essas mulheres que faziam seu ritual de purificação eram ou 2 pombinhas ou 2 rolinhas. No caso da mãe de Jesus, Maria, quando ela foi fazer exatamente esse ritual prescrito em Levíticos capítulo 12, quando ela foi fazer esse ritual, ela fez a oferta da família pobre. Ela levou 2 pássaros. Mas será que Maria não estava levando um cordeiro ali junto com ela? Se nós continuarmos a nossa leitura aqui dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver João Batista, por exemplo, identificando e descrevendo Jesus da seguinte forma: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está chamando Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maria estava levando com ela um cordeiro, embora ela não percebesse. Ela estava levando o Cordeiro de Deus, o grande Cordeiro de Deus, que não vai purificar somente ela, mas que vai purificar, e que purificou com sua morte na cruz, toda a humanidade. Nós hoje podemos nos relacionar com Jesus, o grande tabernáculo, o santo Deus, nós podemos nos relacionar com ele, porque Jesus verteu o seu sangue e ele foi dado em sacrifício como cordeiro para nos purificar, a fim de que possamos estar em comunhão com Jesus e por ele sermos santificados, quando ele compartilha conosco a sua santidade. O livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 12, o capítulo em que fala toda dessa relação com o tabernáculo e com o templo e aplica isso ao novo tabernáculo Jesus, no versículo 12 está escrito: Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo o sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Quando Jesus ele entra então no lugar santíssimo, e aqui não está se referindo ao templo em si na época, mas sim a Jesus como esse novo templo, esse novo santuário, esse novo tabernáculo. Quando ele vem, ele mesmo oferece o seu sangue como sacrifício, não mais o de carneirinhos, não mais o de bezerros, não mais o de bodes, mas agora o seu próprio sangue. E com o seu sangue, ele conseguiu salvação para nós. É por isso que hoje nós somos purificados por ele e podemos estar em comunhão com Deus e sermos assim santificados pelo nosso Deus. O livro de Levíticos nos ensina algo muito importante. Somente Deus é quem constrói a forma como nós podemos nos relacionar com Ele de forma segura para o nosso benefício. Somente Deus pode nos purificar e somente Deus pode nos salvar. A forma como Deus faz isso hoje é através do tabernáculo, não o antigo, o novo tabernáculo. O tabernáculo que é Jesus. É em Jesus que Ele nos purifica, é em Jesus que nós somos perdoados de todos os nossos pecados, é em Jesus que a santidade de Deus é compartilhada conosco. E nós temos que lembrar, então, de algumas promessas de Jesus, para mim e para você. Jesus prometeu estar presente entre nós, Deus entre o seu povo, para nos purificar e nos santificar. Ele prometeu estar presente na palavra, no batismo e na Santa Ceia. Esses não são apenas ritos quaisquer, são os meios que Deus prometeu, que Jesus prometeu, que Ele estaria presente. E ali Ele nos purificaria. E ali Ele repartiria conosco, Ele nos daria a sua santidade. Agora sim, agora nós podemos estar em comunhão com Deus, agora nós podemos ter a certeza de que um dia estaremos nos seus braços, porque Ele nos santificou, Ele nos perdoou.
e que nós permaneçamos sempre próximos e ligados a Jesus, o nosso grande tabernáculo, que nos santifica. Amém.